noite oficialmente, né? Gravando, eu falei que eu ia dar para essa disciplina o mesmo tratamento aí que eu estou dando com o técnico. Vocês vão perder algumas partes aí de cálculo diferencial e integral que poderiam estar relacionados aqui. A gente não vai ter tempo de trabalhar, porque nesse tempo aí que a gente tem 2, 3 semanas, eu vou tentar dar o que falta o Hélio dar ali e vou dar da maneira que eu já tenho pronto para o técnico, porque é o que a gente vai conseguir em 2, 3 semanas, tá? Também não adianta querer comprimir tudo. Hoje mesmo eu estava preparando a aula, aí eu falei, bom, vamos terminar o que a gente começou a semana passada e vamos... onde é que tá? Aqui, mecânica, engenharia elétrica. E vamos começar cisalhamento, que vai dar tempo da gente ver cisalhamento, flexão simples, talvez flexão compostas, e vou ter que falar um pouquinho para vocês de esforços solicitantes, que eu vi que o Hélio não falou, vou ter que dar essa aula de maneira assíncrona, que a gente não vai ter tempo aí de segunda-feira, mesmo que eu der 1h30 de aula todas as segundas-feiras, é o tempo de falar agora de cisalhamento e flexão. Eu vou cobrar alguma coisinha de vocês de esforços solicitantes, porque eu considero importante, tá? Se a gente falar em cisalhamento, flexão e esforços solicitantes, meio que é um resumão da disciplina. Então, eu vou dar um exercício, ou 2, ou 3, que já envolvam tudo isso daí, tá? A gente começou a aula passada vendo as características geométricas da seção, tá? Eu chamo essa aula, então agora oficialmente começando, né? Começando aí na revisão, eu chamo essa aula de centroide e momento de inércia. A gente meio que terminou a teoria dessas duas coisas, eu fiquei de dar um exemplo, que, vamos dizer assim, fosse um exemplo que embasasse vários outros, né? Com o técnico, além desse, eu faço um trapézio também, porque o trapézio vai ter deslocamento nos dois eixos, as vigas simétricas, que são mais comuns até em exercício, viga retangular, viga T, viga I, que nós já vamos ver o que é, elas não têm deslocamento em um dos eixos, dependendo se ela estiver em pé vai ser em um, se ela estiver deitada vai ser em outro, mas ela acaba não tendo, então não é um exemplo tão rico. Mas pela questão de tempo também, eu vou fazer aqui na viga T, que ela é um meio termo, e aí mando para vocês da viga I, que é mais simplão, e o trapézio, mando o link das aulas que eu dei para o técnico, tá? Caso vocês precisem aí assistir. Não que eu vou cobrar que vocês assistam, porque senão vou dar a disciplina inteira assíncrona, né? Não, vamos aproveitar o tempo que a gente tem aqui. O que der tempo de dar bem dado, a gente cobra. O que não der, a gente, né, ou eu ajudo vocês, a gente vai fazendo aí, lanço, dou dica na atividade, vocês vão me perguntar também qualquer coisa e vai indo assim. Tem gente tentar aí que vocês absorvam o máximo de conhecimento nesse pouco tempo, né? Então, a aula passada a gente definiu o centroide. Eu falei que centroide é o centro geométrico da figura. Claro que o que interessa para nós é o centro de gravidade, né? Ou o centro de massa, que não são sinônimos por definição, porque um concentra todo o peso, o outro concentra toda a massa, mas na prática vão acabar sendo sinônimos. Mas como a gente pensa aí que as barras nossas são de materiais homogêneos e coisa e tal, o centro geométrico coincide com o centro de massa, né? Ou com o centro de massa barra centro de gravidade. E o que eu falei, e eu falo sempre pro pessoal do técnico, é que a gente estuda esforços solicitantes em barras aí que tem um formato tridimensional, né? Então o exemplo que eu dou para eles é como se a barra inteira fosse a mussarelona do mercado e cada fatia, né, a mussarelona que está lá no mercado, quando você vai lá comprar a mussarela para fazer sanduíche, e cada fatia é a peçona de mussarela fatiada. É claro que a gente não vai fatiar uma barra, mas muitas vezes a gente vai ter que avaliar cada fatia, cada seção transversal ao longo dessa barra. Então, essas figuras geométricas em que a gente aplica conceitos simples de geometria não é por diversão, é porque essas características geométricas de cada seção transversal, né, vão ajudar a gente nos cálculos de tensão de cisalhamento e tensões normais, que se der tempo a gente já vai começar a ver hoje, senão a gente vai ver na semana que vem e na próxima, tá? Então nós fizemos aí o exercício de achar as coordenadas, porque não basta só achar o centro geométrico, traçar aí o baricentro de um triângulo, ou traçar o centro geométrico de um retângulo. A gente vai ter que, nessa disciplina, achar as coordenadas, tá? Então fizemos alguns exemplos de centroide na origem e centroide fora da origem. Isso é muito importante para a definição de momento de inércia. Demos exemplos aí de alguns centroides, falamos rapidamente e definimos momento de inércia. Aqui a definição formal, distribuição de massa no centro de rotação. Eu prefiro dificuldade de girar o corpo em uma dada direção. A gente falou de algumas características aqui do momento de inércia que vocês devem guardar aí com carinho no caderno de vocês, tá? Para se ficar em dúvida, lê essas 4 frases na hora de fazer um exercício que você perde a dúvida. E comentei também que quando você tem um centroide fora da origem, complica um pouco, não muito, tá? Não muito, complica um pouco a sua fórmula de momento de inércia. Quando o centroide
está em cima da origem, a fórmula é simples. Como assim simples? Aqui está nessa tabela. Talvez essa tabela não esteja com a resolução tão boa, mas não tem problema. Eu sempre vou dar as fórmulas para vocês. Então, fiquem tranquilos, né? A fórmula simples seria essa aqui, ó. BH ao cubo sobre 12. Então, no caso aqui desse exemplo que eu desenhei bem mal aqui no canto, B seria A, H seria C. Isso no X. No Y, o C que seria B e o A que seria H. Lembra, ó? Base é sempre o lado paralelo ao eixo. Levar em conta a distância entre o eixo e o centroide para fazer o cálculo. Aí nós fizemos um cálculo simples. Vimos aí que realmente o IX representa a dificuldade de girar conforme essa seta verde aqui. Então, cuidado que o IX é na direção do eixo Y, é girar a figura junto. Perdão. Cuidado que o IX é girar na direção do eixo X, então é virar a figura junto com o eixo. Eu vou pegar a figura que está lá centrada no eixo X e vou girar o eixo junto com a figura, né? O eixo X, vou pegar o eixo Y e girar a figura, e girar esse eixo Y junto com a figura. Vejam os sentidos aqui das setas, ó. Girar o Y representa a dificuldade de girar no sentido dessa seta vermelha. O X é a dificuldade de girar no sentido dessa seta verde. Então, cuidado que girar na direção do eixo Y, lá em cálculo, quando a gente vê sólido de revolução, a gente chama de girar em torno do eixo X. Cuidado, hein? Cuidado que muda aqui em mecânica o que a gente chama de IX, é na direção do eixo X, portanto, em torno do eixo Y. O que a gente chama de IY é na direção do eixo Y, portanto, em torno do eixo X. Então, cuidado. E a gente viu que o número tinha que dar maior para esse giro vermelho, que é o Y, porque a alavanca é mais curta, tá? Quando você põe a força P aqui, você tem uma alavanca mais curta. É um momento, não deixa de ser um momento, como a gente estuda em física do ensino médio. É força, entre aspas, né? Seria força vezes a distância. Então, aqui com uma distância, pensando que é a mesma força, com uma distância menor, a dificuldade de girar é maior. A gente contou as casas aqui, ó, os zerinhos, deu que o Y é quase 10 vezes maior, só por ter uma alavanca que é um pouquinho menor que a metade. E o X é 10 vezes menor, bem mais fácil de girar em torno do X, porque a alavanca é mais comprida, até a gente desenhou das duas maneiras aqui. E aí já entrei em sessões vazadas, aplicamos aí outras fórmulas, isso aqui eu nem fiz, eu só deixei pronto. Vocês já são engenharia, o nosso tempo está curto, né? E aí a gente mostrou, quando o centroide está fora da origem, ao que, vamos dizer assim, que esse BH ao cubo sobre 12 vai ser somado. Vai ser somado a área vezes distância ao quadrado, sendo D a distância do eixo, tá? Então, tomem cuidado que no IX o D1 é o vertical, porque a distância do eixo X vai ser, a distância do eixo X, do ponto do centroide até o eixo X, vai ser vertical. Então, aqui no IX eu usei o D1. E a distância ao eixo Y vai ser horizontal. Então, eixo em pé, distância deitada. Eixo deitado, distância em pé. Então, no Y eu uso o D2. Olha aqui a figura. E no X eu uso o D1. Tá? Então, só cuidado com isso aí, que a gente acaba trocando sempre na hora de fazer exercício, tá? Você está fazendo o Y, você acaba pegando a distância vertical. Cuidado, é a distância do eixo Y, então é a distância horizontal entre o centroide e o eixo Y, porque no Y é a distância do eixo Y, tá? Então, no X é a distância do eixo X, então é a vertical. No X, troca, tá? No X é que é a vertical e no Y que é a horizontal. Só na distância. O resto não. O resto, a base é o lado paralelo ao eixo, a altura é o lado que sobrar, tá? E a área é a área da figura. Tá? Por quê? Que seria muito tonto a gente pegar um exercício e tirar o retângulo, o centroide do retângulo da origem de propósito, igual eu fiz aqui. Isso foi só para explicar o funcionamento da fórmula, tá? Porque para resolver esse exercício, a gente vai precisar fazer daquela fórmula. Porque, veja, isso aqui é uma viga T. É uma barra, tá? Que tem uma seção transversal em formato de T. Eu não falei tanto disso para vocês que nem eu falo para o técnico, né? Como eu falei, o nosso tempo aqui é bem mais curto. Então vamos ver se eu consigo fazer. Como é que seria essa viga aqui vista de lado, ó? Ela seria algo mais ou menos com essa cara aqui, ó. Certo? Seria algo... desse jeito não vai rolar, né? Tem que isso aqui aparecer depois. Seria algo mais ou menos com essa cara aqui, ó. Tá vendo? Ela vista... o que eu tô olhando ali... O que eu tô olhando ali seria essa viga aqui. Ficou ruim o final ali, né? Teria que ficar um pouquinho mais para cá. Isso. Agora tá mais razoável. Tá. Então, uma viga que tenha uma cara assim, ó. Eu até tenho na minha aula de tecnologia dos materiais a viga T, mas eu acho que deu para entender a ideia, né?
O que eu estou olhando, o T que eu estou olhando, seria essa seção aqui da viga, ou qualquer uma do meio. Tá vendo? O que eu estou olhando ali no exemplo é a seção transversal da viga em formato de T. Seria um meio trilho de trem. O trilho de trem seria a viga T inteira. Tá? Seria viga I, perdão. Seriam duas vigas T, uma em cima da outra. Deixa eu mostrar aqui, tá em outra disciplina que eu dou pro técnico, que é a disciplina de tecnologia dos materiais, na parte de aciaria, que às vezes saem algumas barras com perfil parecido com aquele. Não, tá na parte de... Aqui, ó, olha só. Essa é a viga I, é um trilho de trem, é uma clássica viga I, tá? O trilho de trem, na verdade, ele é um pouquinho diferente, ó. Ele é um pouquinho arredondado aqui em cima, né? Tem as fontes aí de onde eu tirei essas imagens. A viga T é como se fosse metade dessa, né? Você está olhando um T ali naquele exercício, você está olhando um T, então é como se você tivesse uma viga, por algum motivo na aplicação, que tivesse isso aqui. Claro que aqui não são retângulos perfeitos igual ali, né? Um pouco mais arredondadinho e tal. Mas aqui, pessoal, né? A gente vai ter que começar o cálculo por uma forma simples, tá? Então seria a seção transversal de uma barra como essa. Acho que vocês conseguiram entender. Nem vou deixar esse rabisco aí. Desculpa deixar o rabisco, vamos ter que caprichar nele, ó. Seria a seção transversal dessa viga aqui em formato de T, tá? É isso que a gente desenhou ali e a gente vai calcular isso daqui. Zé, eu falo assim, que burrice, né, André? Você tirar a origem dos eixos do centroide. Aí que tá. Se fosse um retângulo puro, seria. Você fala assim, o professor deu uma de, né, deu uma de tonto. Tirou o centroide tirou a origem do centroide da figura. Mas aí que tá, aqui você tem uma composição de figuras. Você tem um retângulo e um quadrado. Não dá, eu acho que eu falei isso no final da aula passada, para você colocar o eixo no centroide das duas. Porque, veja, você sabe que o centroide do retângulo está aqui, na metade da altura e na metade do comprimento. E o quadrado também, na metade da altura e na metade do comprimento. Mas o centroide do T, você não sabe onde está. Né? Vamos dizer assim, pela noção intuitiva, a gente pode dizer até algum lugar dessa linha vertical, tá? Porque aí vai estar alinhado aí, porque esses dois centroides estão alinhados. Tá, mas está mais perto desse ou mais perto desse? Pensando que a barra é de um único material, então depende só da geometria do T, a resposta é depende. Depende do tamanho do quadrado, do tamanho do retângulo. Depende do tanto que a área do retângulo vai influenciar nesse cálculo, tanto que a área do quadrado vai influenciar nesse cálculo. Então, pagar tudo, vai. Então, a ideia, pessoal, é assim: você precisa fazer a média ponderada dos dois centroides, em que o peso dessa média ponderada vão ser as áreas. E o jeito rápido de fazer essa média ponderada é construindo uma tabela, tá? Chama aqui de figura, deixa eu ver como é que eu fiz no meu resumo. Agora eu não sei onde eu enfiei meu resumo. E as contas aqui são chatas. O que a gente poderia fazer para perder menos tempo? Olhar o que já está pronto, né? Eu não sei onde eu enfiei meu resumo, pessoal. E a questão é que as contas aí são chatas. Eu posso perder muito tempo aqui fazendo uma conta. Então não vamos fazer isso, não. Vou fechar aqui, vou achar o pronto e fazer o pronto. Não porque eu não sei fazer, mas porque a gente está gravando e tem pouco tempo, tá? Aí ficar errando conta, não tem condições. Então peço desculpas aí, só um segundo já retorno. Vou inclusive deixar o vídeo rolando, tá? Que é rápido, eu acho rapidinho aqui. Pronto. Não sei se vocês já perceberam com uma aula só, mas nessa disciplina, para errar conta, é uma coisa muito fácil. Eu não vou arriscar fazer e lá no meio, já pensou que você está fazendo um exercício bonitinho, aí você erra uma conta, e aí? Como é que faz? Então, ó, vamos já fazer a tabela, e a tabela que você vai fazer é sempre a mesma, tá? Você sempre vai escrever assim, ó, nas linhas x, y, área. X área e Y área. Quantas figuras tem na composição? Duas. Então, a gente vai chamar aqui, ó,
eu queria fazer igual ao meu resumo, para não errar a conta, a de cima de 2 e a de baixo de 1. Então, a figura 2 é o meu retângulo, altura 10, comprimento 20, e a figura 1 é o meu quadrado 10 por 10, tá? Como são duas figuras na composição, 1, 2 e soma, tá? 1, 2 e soma. Então, vai ser sempre assim, a tabelinha para achar centroide. Então, não sei se vocês perceberam o que eu estou fazendo, mas caso não tenha dado para perceber, eu falo. Isso é uma tabelinha para achar centroide de qualquer figura, tá? Desde que ela seja uma composição de figuras aí com que o centroide seja facilmente encontrado. Então, você vai ter que fazer a integral e tal, e como eu falei, a gente não vai ter tempo hábil disso aí do jeito zoado que está o nosso calendário, né? Foi cortado um pedaço, etc. Vocês já estão por dentro. Então, a gente sempre vai fazer uma tabela assim, x, y área, x área, y área, tá? X área e y área realmente é um produto. Isso aqui vai me dar as coordenadas desse centroide. Porque, gente, é o que eu falei, não adianta eu pôr o meu eixo xy no centroide desse retângulo, ou então eu pôr meu eixo xy no centroide desse quadrado. Não adianta. Eu não tenho como pôr o centroide em um ou em outro. Não, um vai ficar fora. E aí, pior, eu não vou saber a distância, eu não vou saber o quanto ficou fora. Certo? Se eu, até dá, mas eu aconselho vocês fazerem assim. Tem uma figura que é uma composição, vem na parte mais externa de uma delas, do lado esquerdo, vai na parte mais externa da outra, do lado embaixo, e traça o eixo ali. Porque aí você tira certinho a coordenada do centroide, tá? Então a gente vai primeiro. Esse exercício tem duas partes, não sei se vocês perceberam. Letra A, calcular x barra e y barra, as coordenadas do centroide dessa viga T. Tá? Que é uma fatia dessa barra que eu desenhei aqui do lado. Ou essa barra simplesmente vista de frente. A minha caneta é como se fosse uma barra. Se eu viro ela assim, você vê um círculo, tá? Não sei como é que ficou aí. Agora parece que o Tim está gravando o vídeo com a câmera menorzinha, né? Então vamos aumentar ela um pouco, ó. Você vira assim, a minha caneta, você vê um círculo, tá? Então, pessoal, vamos sempre fazer isso. É composição de figuras? Então faz um eixo paralelo à parte mais externa na esquerda e outro eixo paralelo à parte mais externa embaixo, tá? Aí você fica aí com a sua figura e consegue achar, vamos dizer assim, os centroides parciais. Tá fácil agora de achar o centroide? Vamos começar pelo quadrado, tá? O quadrado vai estar aqui na metade. É 5 centímetros, mas cuidado que não é 5 centímetros da origem. A coordenada x do quadrado e do retângulo vai ser a mesma. Ela vai estar aqui, ó. No meio desse 20 centímetros da origem, a coordenada x. Então, a coordenada x de ambos, ó, está a uma distância da origem de 10. Como é que eu vou saber? Não tem... Pior que aqui não vai dar para eu escrever, né? Que merda, hein, pessoal? Então, os dois estão a distância aqui da origem de 10. E não tem como eu saber... isso aqui é realmente só aqui. Não tem como eu saber essa distância, vou fazer ela aqui em cima, para não ter esse problema. Não tem como eu saber a distância da origem aqui por baixo. Mas o que eu sei é que essa figura é um T, então ela é simétrica, os centroides estão alinhados, o de cima e o de baixo, mas eu tenho como saber a coordenada x que vai bater aqui de ambas, ó, olhando aqui para cima, vai estar na metade do 20, 10 centímetros. Então a minha coordenada x, tanto do centroide aqui do retângulo, quanto do centroide aqui do quadrado, vão bater numa distância de 10. Não é esse 10 de lado do quadrado, mas é o 10 que vem da origem até aqui no meio, ó, vou até fazer de outra cor, senão, né, vai ficar tudo azul. É o 10 que vem daqui até aqui, porque a figura é simétrica e eu estou medindo esse 10 aqui em cima até a metade do retângulo, tá? Então, ambos os centroides, tanto esse centroide da figura 2 como esse centroide da figura 1, eles têm coordenada x que vale 10 centímetros. Como aqui no meu resumo eu converti para metro, eu também vou converter aqui. Precisa? Não. Mas já é aquilo que eu falei. Essa conta fazer na hora é bobeira. Eu vou ficar aqui fazendo, vou errar um monte de coisa, vou atrasar a aula, né? Já daqui a pouco é 10 horas, a gente tá cansado, eu também, vocês também, apesar que ainda é segunda-feira, mas acabei de dar aula pro técnico, vocês também devem estar vindo de outra aula, então vamos seguir como tá aqui. Poderia fazer em centímetros? Poderia, mas vou fazer em metros, porque é como eu fiz a primeira vez. Então ambos têm a coordenada x 10 centímetros. Porque se eu pegar o centroide aqui, ó, tá aqui no meio do 20, do retângulo tá fácil de ver, né? O centroide aqui, a coordenada horizontal do centroide, tá aqui no meio do 20, o 20 tá ali, sai, né? Paralelo, vamos dizer, a origem aqui em cima, então realmente a coordenada aqui é 10. Como os dois estão alinhados, o quadrado tá no meinho certinho, a figura tem que ser simétrica, tá? Tá no meinho certinho aí do retângulo, também vai bater aqui no 10, tá bom? Seria 5.
se você avaliasse só aqui, mas cuidado, não parte da origem, tem mais esse pedaço. Como é que eu vou saber? Aqui embaixo não dá para medir, mas você sabe que está alinhado ali em cima, então é 10, tá? Coordenada y vai mudar. Do quadrado, o quadrado vai bater aqui no eixo y, na altura simplesmente 5, ó, metade do lado 10. Então, a do quadrado, realmente a coordenada y, o quadrado é a nossa figura 1. O quadrado é a nossa figura 1. Então, a do quadrado, o y do quadrado, realmente é 5 centímetros, né? Se eu transformar em metros, 0,05, tá? A do retângulo também seria 5 esse pedaço. Mas não é só 5, porque aqui não é a coordenada y de valor 5, porque tem 5, que é aqui realmente a metade, e mais 10 do quadrado, ó. O centroide aqui da figura 2 está numa altura de mais 10 do quadrado embaixo, e 5, que realmente é a metade do retângulo. Então, a coordenada aqui é 15. Se eu dividir aí por 100, vai dar 0,15. O soma, isso aqui é um somatório, né, pessoal? Vocês já viram isso com certeza, matéria de séries, não sei mais o que. A gente vê isso aqui como somatório, vê até no ensino médio, mas só relembrando. Somatório a gente não faz de x e y, só dos outros três. Área, pessoal. Área. Olha aí, é um quadrado 10 por 10 ou 0,1 por 0,1, tá? Figura 1. Um quadrado 0,1 metro por 0,1 metro. 0,1 vezes 0,1, a área do quadrado ao lado ao quadrado, se o lado é 0,1, a área é 0,01, tá? 0,1 vezes 0,1 é como se você estivesse multiplicando um dos zeros, 0,1. Um 0,1 aí fixo vai pelo outro. O outro 0,1 vai fazer o que com a vírgula? Deslocar uma casa para cá. Conta assim, eu sei que vocês sabem fazer, só seguindo aí uma sequência na minha explicação. Mesma ideia, 0,2 vezes 0,1, que seria a área do retângulo figura 2, 0,02. Esses exercícios podem ser chatos, as contas são chatas, mas tem uma vantagem. Chegou aqui, parou de olhar para lá. Chegou aqui, parou de olhar para lá. Vou até fazer em verde o restante para você ver que você não tem mais que olhar para a figura. Essas duas colunas, essas três primeiras colunas você faz olhando para a figura. Claro, você vai ter que olhar as coordenadas do centroide de cada um separado. Você vai ter que olhar aqui, vir nesse quadrado, ver que bate aqui no eixo x, no 10 e no eixo y no 5, para substituir x10 e y5, a outra ver que bate também no x no 10, mas no y em compensação é no 15, para ver que é 10 e 15. As áreas tem que vir na figura para olhar, né, e ver quais que são as áreas. Aqui, ó, acabou. Aqui é x vezes área. X vezes área, 0,1 vezes 0,01. O que vai acontecer? Agora imagina que seu objeto de cálculo é esse 0,01, multiplicar por aquele 0,1, desloca a vírgula, mais uma casa, tá? X vezes área. É só olhar na tabela. É quem é o X nessa linha, quem é a área nessa linha. Acabou, mesma coisa o Y. 0,1 vezes 0,02. 0,02 está multiplicando por 0,1, desloca a vírgula também mais uma casa para a direita. 0,02, tá? Tô fazendo em verde para você ver que aqui é só olhar na tabela. Não depende mais da figura. Y vezes área. Vai multiplicar aí o 0,05 por 0,01. Então, esse 0,01 vai deslocar duas casas a minha vírgula, tá, para a esquerda, e não só uma, que seria o equivalente a 5 vezes 10 a menos 4. Mas eu estou afim de pôr as vírgulas. Aqui no meu resumo está 5 vezes 10 a menos 4, né? Quer dizer, o 0,01 vai comer aí duas casas, quando eu fizer o y vezes área na primeira linha, no meu 0,05, tá? Então tem que pôr mais dois zeros entre o 5 e a vírgula. Mesma ideia aqui embaixo, ó. O 0,02 comeria duas casas do meu 0,15, mas ele ainda multiplica por 2. Então o 15 vira 30, mas ele come aí duas casas, né? Vou ter que pôr aí mais dois zeros entre o que seria o meu 1, que agora é 3 que multiplicou por 2, e a vírgula, certo? Seria 3 vezes 10 a menos 3. Seria exatamente esse número. Só olhando aqui no meu resumo para ver se eu não errei conta, né? Pessoal, é claro que a conta com vírgula vocês fazem como vocês quiserem. Eu tô falando aqui como eu entendo melhor. E vocês podem, vocês sabem disso, usar a calculadora, né? Então não vai ter erro. Aí são as somas. O que eu vou fazer aqui nas somas? Pessoal, já pus um risquinho para você ver que a coordenada você não vai somar. Não tem sentido fazer essa soma. O somatório de área tem sentido, tá? O somatório do x área também, ó. Tanto 1 quanto 2 estão dois zeros depois da vírgula, então copia os dois zeros, soma eles. 0,03. Aqui cuidado, hein? Aqui cuidado que eu fiz meio torto, ó. O 5 está alinhado com esse 0, esse com 3, e tem mais dois zeros depois da vírgula, então aqui vai dar 0,0035, tá? Morreu aqui. Pessoal, tem duas fórmulas que eu não apresentei para calcular x barra e y barra, e eu acho que eu vou apresentá-las aqui mesmo, ó. Você vai sempre montar essa tabela porque o x do centroide vai ser dado pela somatória de x vezes área, que você vai tirar da tabela, dividido pelo somatório de área. E o y barra sempre vai ser dado
vocês já devem estar adivinhando qual que é a fórmula, né? Somatório de y vezes área por somatório de área. Por isso que você só faz o somatório dos três, do área, do x área e do y área, porque quem entra na fórmula, você vai ficar somando coordenada para quê? Você não vai usar para nada, tá? E essas fórmulas são nada mais, nada menos do que a média ponderada das coordenadas do centroide, de cima e de baixo. E qual que é o peso dessa média ponderada? A área de cada figura. Então, vai depender do tamanho dessas áreas, o quanto o meu centroide está perto do retângulo, do centro do retângulo, do centroide do retângulo ou do centroide do quadrado. Vai depender do tamanho dessas áreas. Isso é uma média ponderada entre áreas, tá? Eu até comento isso aí com o técnico, mas não dou tanta ênfase porque eles não são engenharia, eles ainda têm muita coisa para ver, né? Vocês já viram mais coisa do que eles. Então, aqui, ó, para eu fazer o x desse centroide, ó, é o somatório de x área, que é 0,003, pelo somatório de área, que é 0,03. Isso aqui vai dar quanto, gente? Aquele de cima é 10 vezes menor que o de baixo, não é 100, né? Então, isso aqui vai dar 0,1. Esse aqui, ó, isso aqui vai sair em centímetros, tá? Porque tá tudo... Não, perdão, metros, né? Porque eu transformei em metros. Isso aqui é coordenada de centroide, vai sair na unidade que eu estiver calculando. Como eu transformei em metros, vai sair em metros. Aqui também, ó, vai ser 0,0035 dividido por 0,03 pelo somatório de área. Vai dar bem próximo também de 0,1, mas vai dar um pouquinho maior. Uma diferença aí bem sutil, bem pequena. Então, você vai tirar aí 0,1167 também vai sair em metros, tá? Então, olha o que esses números significam na minha figura. Que realmente no x é 0,1, a coordenada é 10 centímetros. Então, como a gente já imaginou intuitivamente, o centroide geral está alinhado aqui no eixo x com os dois centroides individuais. Só que a coordenada é 11,67 centímetros. Então, quer dizer que ele está um pouquinho para cima do 10. Então, quer dizer que, vamos dizer assim, entre os dois candidatos, o centroide da figura geral é esse aqui. Ele ainda está dentro do retângulo. Claro, uma média ponderada entre as áreas, e a área do retângulo é o dobro. Então, ele vai estar mais ali perto do centroide do retângulo do que do centroide do quadrado, do centroide geral da figura. Então, essa tabela é só para chegar nos elementos dessas duas fórmulas para encontrar o centroide geral da figura, que aqui você obteve 0,1, ou seja, manteve o dos dois, né? Dava para adivinhar que ia dar isso, ó, porque os x dos dois individuais era 0,1, agora variou, o y variou, um era 15, o outro era 5. Então não ficou bem no meio, que seria a média aritmética 15 e 5, que daria 15 e 5 média aritmética daria 10 mesmo, né? Não teria muito sentido, porque as áreas são diferentes, então é a média ponderada entre as áreas. Como a área da figura 2 é 15, é um peso maior, o y ficou mais perto aí, ó, da figura 2, tá? 0,1167, tá? Então é isso. Essa é a letra A, coordenadas do centroide, tá? Então a gente sempre vai fazer dessa forma aqui, fazendo essa tabelinha, porque é o jeito que eu acho aí mais fácil e não envolve cálculo diferencial integral, então é o jeito que eu posso ensinar para os cursos técnicos. Tá bom, pessoal? E letra B? Vamos fazer a letra B, porque senão a gente vai ficar aí meio perdido. Vamos ver como é que eu vou explicar essa letra B. Geralmente eu começo esse exercício pelo IY, porque ele é um pouco mais fácil, tá? Mas não vou fazer isso não. Vamos tradicionalmente começar pelo IX. Vamos fazer o IX. Ó, lembra que a gente vai calcular o momento de inércia. Então aqui no cantinho, bem rápido. Momento de inércia de dois retângulos. Tanto o retângulo é um retângulo, como o quadrado é um retângulo. Então a fórmula vai ser BH ao cubo sobre 12. Os dois estão fora da origem, então não vai ser simplesmente BH ao cubo sobre 12. Isso aqui é tabela, tá? O momento de inércia do retângulo é BH ao cubo sobre 12. Se um dos dois tivesse o centroide na origem, era só aplicar essa fórmula. Como nenhum dos dois tem o centroide na origem, vai ter um fator aí a mais essa fórmula, mais a área vezes a distância ao quadrado. Então, do ix vai ser BH ao cubo sobre 12. Vamos ter que quebrar em 2, hein, gente? Porque a gente tem duas figuras. Então, a gente vai ter que fazer o ix da figura 1 e depois o ix da figura 2. A gente chamou de 1 o quadrado, né? Então, ix aí da figura 1 vai ser o quê? Base vezes altura ao cubo sobre 12. É um quadrado de 0,1 por 0,1. Então, tanto a base, em metros, né? Seriam 10 centímetros, mas já convertido. Tanto a base quanto a altura é 0,1. Então, BH ao cubo sobre 12. Mais o quê? Mais a área, que já está na tabela. Então, você não precisa pensar. Ó, a área da figura...
A figura 1 é o quadrado? Então, a área da figura 1 é 0,01 vezes a distância ao quadrado. Quem é a distância ao quadrado? Aí que tá. Eu vou mostrar no gráfico, mas você não precisa pensar. Você só vai aplicar a fórmula, tá? Mas eu tenho que te explicar. Então, eu vou explicar. Quando a gente calcula o centroide de uma figura que é uma composição de figuras, é como se a gente, e põe aquele mais AD quadrado, é como se a gente fosse refazer o cálculo centrando, né, colocando aí o centroide na figura, aqui nesse novo lugar, que é o lugar que você tem x', y', aí você tem o centroide dessa figura nesse novo eixo. Isso se chama teorema dos eixos paralelos, né, nessa área aqui de mecânica. Você somar o AD quadrado sobre 2 é como se você estivesse calculando x e y com os eixos aqui. Por isso que eu escrevi esse em relação ao centroide, tá? Isso é só para ficar certinho o enunciado. Mas eu quero o x e o y em relação a esse cara aqui. Para isso, eu tenho que pôr daquele jeitinho que eu vou fazer o AD quadrado sobre 2 na figura. Né? AD quadrado sobre 2, não. AD quadrado somando no BH ao cubo sobre 12. Como eu estou fazendo, gente, x, eu tenho que fazer a distância ao eixo x, ao meu novo eixo x. Se eu estou fazendo a figura 1, seria essa distância aqui de baixo ao meu eixo x. Como é que eu meço essa distância, gente? Uai, eu sei a coordenada desse centroide, eu sei que ela é 5, e eu sei a coordenada x desse eixo. Eu sei que ela vai estar aqui no 11,67. Então, é só eu fazer uma menos a outra. Eu calculei a distância do centroide da figura 1 até o eixo x, que é justamente o que significa essa distância. Então, é só eu fazer o 11,67, aqui já transformado em metros, 11,67, menos 5. Tem que tirar o pai. Aqui também já transformado em metro, tá? Menos 5, aqui já transformado em metro. Só que em algumas figuras vai ser muito chato pensar isso. Mentira. Em todas as figuras vai ser muito chato ficar pensando nisso toda hora. Então sabe o que você vai fazer aqui na distância? Quando você for calcular, mais uma anotação aqui no cantinho. Quando você for calcular o ix1, por exemplo, você vai fazer o bh ao cubo sobre 12, mais a área da figura 1, obviamente, vezes o delta x, perdão, tá vendo como a gente confunde? O delta y1. Como assim delta y1, André? Porque quem você fez aqui dentro nada mais é do que o quê? O y do centroide menos o y da figura 1. Volta na tabela, vê se eu estou falando mentira. Olha o y do centroide, tá aqui. Olha o y da figura 1, tá aqui. 67 menos 0,05. Tá vendo? Você não precisa pensar. É x1, você vai fazer y do centroide menos y1. É x2, você vai fazer y do centroide menos y2. Ah, mas e a ordem, André? Vai levar ao quadrado. Você pode fazer 1 menos o que você quiser. Vai levar ao quadrado. Então você não precisa pensar. Eu vou sempre explicar que a distância do eixo, tal, e o motivo, ó, pra gente ganhar tempo, que a gente ainda tem muita coisa para fazer, depois que qualquer coisa vocês refaçam a conta, eu dei essa aula pro técnico, refiz, mas vai que, né? E x1 aqui, fazendo direitinho essas contas, vai dar 5,28 vezes 10 a menos 4, tá? Vocês sabem fazer conta em calculadora, eu não vou ficar repassando os passos, mas qualquer dúvida vocês vão me perguntar. 10 a menos 5, perdão. 10 a menos 5. Deixa eu pintar bem isso aqui para não ter dúvida que é 10 a menos 5. A unidade é que é metro a quarta, tá? A gente já viu isso, o momento de inércia é metro a quarta. Se tivesse feito tudo em centímetro, sairia em centímetro a quarta. Mesmo raciocínio aí para o ix2, ó. ix2 vai ser quem? BH, a figura 2 é o retângulo, BH ao cubo, como eu estou fazendo o ix, o lado paralelo ao eixo é a base, então o meu B é 0,2, o H é 0,1, BH ao cubo sobre 12. Mais quem? Mais a área do retângulo, que já está na tabela também, ó, veja aqui, é 0,02. Mais quem? Eu vou ter que explicar de novo, eu estou aqui para isso. Então, vamos lá. É a distância, se eu estou fazendo x, é a distância do eixo x. Agora é essa, ó, vou pegar outro tom de amarelo aqui para a gente não confundir. Agora é essa distância aqui, ó, é a do eixo x, do meu novo eixo x, né, que está agora com a origem dos dois eixos no centroide geral da figura, é a distância do meu novo eixo x até o centroide da figura 2. Já que eu estou fazendo ix, então a distância do eixo x, e x2 da figura 2. Como é que eu calculo esse cara aqui? Da mesma maneira que ali você tinha o 11,67 e o 5, aqui você tem o 15, ó, e o 11,67. Então aqui é só você fazer 15 menos 11,67. Mas como vai levar ao quadrado? Eu vou me dar o luxo de fazer
11,67, já transformado em metro, menos o 15, tá? Vai levar ao quadrado, vai dar a mesma coisa. 0,15 menos 0,1167. 0,1167 menos 0,15 só vai mudar o sinal. Como vai levar ao quadrado? Por que eu vou me dar esse luxo? Para mostrar para você, ó, que isso aqui, na verdade, é o y do centroide menos o y2, já que é o x2. Cuidado, hein? Quando eu calcular o x, a variação é em y. Tá? É sempre o y do centroide menos o subíndice que está fazendo. Se é o x1, é o y do centroide menos o y1. Se é o x2, é o y do centroide menos o y2. Que é a distância. É a distância ali, ó, amarelo escuro, é a distância da figura 2, do centroide da figura 2 até o eixo x. Amarelo claro é a distância do centroide da figura 1 até o eixo x, até o meu novo eixo x. É isso que significam essas fórmulas. Você precisa pensar, não. É em x, você faz a variação em y. É em y, você faz a variação em x, tá? Sempre assim. Se vocês fizerem esses cálculos, pessoal, vocês vão tirar que aí o x2, né? Aqui eu não vou nem explicar o significado físico, a dificuldade de rodar. Fizemos isso para a figura mais simples, vocês já sabem aí, né, como é que explica, e vocês têm condições de avaliar essa figura aí sozinhos, né? É mais confuso também não vou me arriscar para não passar vergonha, né? Que com certeza vou falar uma bobeira, falar, não, é outra coisa. Então, né, também não ensaiei isso aí. Já é um pouco mais complexa essa análise aqui, mas o sentido é o mesmo. Se esse número der maior, é porque a dificuldade de girar naquele eixo é maior. Só que aqui você está fazendo 2 e x, né? Então você está comparando aí a dificuldade de girar, no caso aqui o quadrado, junto com o eixo x, na direção do eixo x, e girar aqui o retângulo junto com o eixo x na direção do eixo x, ou seja, girar o eixo x e girar a figura junto. Né? O de cima o quadrado, o de baixo o retângulo. O retângulo deu um pouquinho menor, que ele tem, como a gente pode ver no desenho, uma alavanca um pouco mais comprida, e quando eu penso em girar a direção horizontal. O significado dos números a gente já discutiu. Ó, acabei explicando e não falei besteira. Que maravilha. Só que eu não quero x1 e x2, eu quero o x da figura total. Mas eu já calculei os individuais, então é só somar. Quando eu somar esses dois aqui, ó, vai dar aí, eu já fiz as contas, 4 mais 5, 9, né? Os dois estão em 10 a menos 5, 9,16 vezes 10 a menos 5, e a unidade é metro a quarta, hein, pessoal? Metro a quarta. Só para vocês não esquecerem, uma observação rápida aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Não vai ficar muito estético, mas para vocês entenderem a conta que eu fiz. O ix é o ix1 mais ix2. Sempre que você tiver composição de figura, é só somar eles, tá? E quando você tiver composição de figuras, o centroide não vai estar na origem. O centroide não vai estar na origem. Então você vai ter que fazer aí no ix a variação em y, e a gente vai ver no próximo slide que no y a gente vai fazer a variação em x. Tá bom? Tá bom? Então vamos fazer aí o y, certo? Por que a figura está aqui de novo? Ah, porque provavelmente eu expliquei a distância dos eixos e tal. Lá, às vezes, para o técnico eu faço mais devagarzinho. Mas para vocês eu já fui fazendo e explicando. Então vamos seguir aí o mesmo raciocínio e fazer a variação nos y, tá? Vamos fazer aqui o y1. O y continua sendo, a figura 1 continua sendo quadrado. Então, mesmo que aqui tenha invertido, né? Não importa quem é a base, quem é a altura, o valor vai ser 1, é o lado ao quadrado, tá? Então, BH ao cubo sobre 12, mais a área do quadrado que está na tabela, a gente já viu ali no outro, é 0,01, se ficar em dúvida, olha aí de novo a tabela, área do quadrado que é a nossa figura 1, tá? Então, a primeira linha ali da tabela, mais a distância ao quadrado. Quem que é a distância ao quadrado? Gente, vocês já sabem que quando vocês forem fazer esse exercício sozinho, é o ΔX aqui, tá? E o ΔX vai ser quem? Já vou até escrever antes, pra vocês já decorarem isso aí. O ΔX vai ser quem? Vai ser o x do centroide menos o x1. Se eu estou fazendo y1, é o x1. Se eu estivesse fazendo y2, seria o x2. X mesmo, André? É, ó. Porque a distância do centroide é o eixo y. Qual que é a distância, pessoal, aqui na figura 1 do centroide ao eixo y? O meu novo eixo y, que é o y', porque é dele que eu estou calculando. Quando eu faço esse a mais d quadrado, teorema dos eixos paralelos, eu estou fazendo. O centroide aqui do quadrado está em cima da parte negativa do eixo y. Está em cima do eixo y. Ou podemos pensar de outro modo. O x desse centroide da figura geral bate aqui no meu 0,1. Ou simplesmente no meu 10 centímetros, 0,1 metro. O x do centroide da figura geral é 0,1. O x do centroide da figura 1 também é 0,1. Então aqui seria, ó, x do centroide 0,1, como a gente calculou, x do quadrado, também 0,1, como a gente visualizou na figura. Está aqui no slide da tabelinha, ó. Da mesma forma que a gente fez ali, ó, x
do centroide da figura 1, 0,1, x do centroide geral, 0,1, x do centroide da figura 1, 0,1. Porque a gente está vendo aqui na figura, ó, que não tem distância ao eixo y do centroide dessa figura. Ela está em cima do eixo y, então a distância é 0. Se a gente fizer pela fórmula, ó, a mesma coordenada menos ela mesma, vai dar realmente 0. Então, zera essa segunda parte. Você só tem que fazer o BH ao cubo sobre 12, que se você fizer aqui para o y, eu já fiz, já deixei pronto, vai dar aí 8,33 vezes 10 a menos 6, porque eu transformei tudo em metro, então vai sair metro a quarta. Mesmo raciocínio, gente, você vai fazer aí para o y2. Agora importa quem é B, quem é H, hein? Lembra que base é sempre ao lado paralelo ao eixo que você está fazendo. Então, como eu estou fazendo o eixo y, a base vai ser esse lado aqui. Inverteu, né? Agora a base é o que intuitivamente a gente chamaria de altura, mas como eu estou fazendo y, a base é o 0,10. Então, se as dimensões do retângulo é 0,1, dimensão vertical, por 0,2, dimensão horizontal, mas cuidado que a dimensão horizontal é minha altura, porque eu estou fazendo y, o retângulo está assim, então cuidado que isso também contraria o nosso senso comum. A base é esse lado aqui, o 0,10, e a altura é esse lado aqui, o 0,2, tá? Cuidado aí com isso aí. Então aqui está o 0,10 e aqui está o 0,2, porque eu estou fazendo y. Então base vezes altura, mais a área do retângulo, que a gente já viu para fazer o item anterior, mas está em dúvida, volta na tabela. Tá aqui ó, a área do retângulo 0,02. E da mesma maneira aqui a gente também vai fazer, ó, veja, para os 2 e x, variação em y. Para o 1, o do centroide menos o 1, para o 2, o do centroide menos o 2. Aqui, ó, também, y, x do centroide menos o x1. Então, obviamente que aqui, ó, vai ser também o x do centroide menos o x2. Vai lá na figura, porque eu tenho que te explicar na figura. Você não precisa pensar. Já resolveu o exercício, sabe que para os x são as variações em y e para os y as variações em x. Cuidado para não confundir, que a gente é louco para confundir isso aí, tá? Mas cuidado para não confundir. Claro que tem que ser aqui a coordenada em x, porque agora eu estou pensando na distância do eixo y. Agora, esse outro centroide, que é o da figura 2, né? Qual que é a distância dele do eixo y? Nenhuma, ele está em cima do eixo y, assim como o centroide geral também está em cima do eixo y. Então, os dois têm coordenada 0,1. Então, aqui, ó, eu vou colocar também de novo, ó, x do centroide é 0,1. Ah, não quero olhar na figura? Olha na tabela. X do centroide da figura 1 é 0, da figura 2, perdão, é 0,1. X do centroide geral também é 0,1. Então, é 0,1 menos 0,1. Você não precisa olhar no eixo e não precisa pensar. Agora eu preciso comentar isso aí com você, tá? Você só tem que fazer, sempre que for o y1, x barra menos x1. y2, x barra menos x2. Se tivesse um y3, x barra menos x3. Tudo isso vai estar para você na tabela, tá? Prontinho. Você vai fazer a tabela antes para achar as coordenadas do centroide. Mesma coisa o x. x1, né? E x1, y barra menos y1. E x2, y barra menos y2, tá? Aqui da mesma forma vai zerar essa segunda parte aqui da expressão. Vai ficar só o BH ao cubo sobre 12, que aqui fazendo o B sendo 0,1 e o H sendo 0,2. Vocês vão fazer as contas aí, vocês vão achar que y2 é 6,67 vezes 10 a menos 5. Também metros a quarta. De novo, pessoal, aí você vai fazer o y geral, que é o quê? Que é a soma dos dois, ó. Aqui, cuidado que não está na mesma ordem de grandeza, hein? Para deixar os 2,05, você teria que andar com a vírgula uma casa aqui, você ficaria 0,833, 10 a menos 5. Então, como se fosse fazer 6,7 mais 0,8. Então, vai dar 7, quase que redondo, 7,5, tá? 10 a menos 5 metro a quarta. Esse é o y. Não se esqueça que o y é a soma do... Sempre que você tiver uma composição de figuras, você vai fazer o da figura 1, da figura 2 e somar, tá? Isso aqui não foi obtido de graça. Isso aqui foi uma soma. Assim como a gente fez ali, não vai ficar muito estético, mas vou pôr aqui para não ficar uma passagem a mais, tá? Lembra que para fazer o y é só simplesmente somar aqui, ó. Eu vou escrevendo besteira. y1 mais y2. Eu tô gravando a aula, pessoal? Tô, não, beleza, então. E depois eu coloco no YouTube e tal, porque para vocês eu vou fazendo mais rápido, mais dinâmico, que para o técnico, como eu falei, vocês têm uma bagagem maior, né? Vocês não vão precisar desse último slide, porque eu já fui fazendo, já explicando a questão das distâncias. É só saber que vocês não precisam consultar mais o desenho. Você escreveu o que está em azul claro na tabela, acabou, para de olhar para o desenho, você vai olhar para o desenho e vai errar. Tenha certeza que você acertou essas três coisas. As áreas
e as coordenadas de cada uma das figuras. Mesmo que tenha uma composição com 3 figuras, você acertou essas 3 colunas, a coluna do x, do y, do ar, acabou. Para de olhar para a figura. Presta atenção para não errar o resto das contas agora. Você vai fazer o x área, tá tudo na tabela, o y área tá tudo na tabela, a somatória tá tudo na tabela. Achou essas coordenadas? Tá tudo na tabela. Não sei a base, né? O B e o H que você vai substituir aqui, né? No BH ao cubo sobre 12. Mas a área tá na tabela e essa distância tá na tabela. Por quê? Porque ela sempre vai ser o do centroide geral menos o do centroide ali individual. Então, quando forem os ix, y barra, menos o y do que você está fazendo, né? Então, x1, y barra, menos y1. E x2, y barra, menos o y2. Quando for os y, vai ser sempre o x barra menos o x do que você está fazendo. E y1, x barra menos x1, e y2, x barra menos x2. Está na tabela, ó. x1, y1, x2, y2, x barra, y barra. Para de olhar para a figura. Eu tenho que te explicar o significado físico, que é a distância do eixo e tal. Por isso que no x são as distâncias verticais, que é a distância ao eixo x. No y são as distâncias horizontais, que é a distância ao eixo y. Mas você não precisa. É só lembrar que inverte e jogar direto na fórmula. Já fiz isso aqui em roxo para facilitar a sua vida. Pra você ficar com esse exemplo aí. E quando você for fazer o seu, você olhar só na tabela e lembrar o que tem que ser subtraído de quem. A ordem não importa, tá? Porque vai levar ao quadrado. Poderia ser x1 menos x barra, poderia ser y1 menos y barra. A mesma coisa vale também para o subíndice 2, tá? Então, lembrar aí dessa questão da inversão e usar só os dados da tabela. Não volta mais na figura. Escreveu as 3 primeiras colunas, não volta mais na figura. Só para ver quem é B e quem é H. Só. Né? E B sempre ao lado paralelo ao eixo que você está calculando. Então, se estiver fazendo X, o B vai ser o lado horizontal da figura. Se estiver fazendo Y, o B vai ser o lado vertical da figura. Pode ver que isso é dado naquela tabela dos momentos de inércia geral. Ó. Ele fez aqui para você. Ó. Olha só, ele chamou de B, H ao cubo sobre 12, o IX, e o IY de HB cubo sobre 12. Eu prefiro não inverter o B e o H. Eu prefiro chamar sempre de BH ao cubo sobre 12 e falar, ó, base é sempre o lado paralelo ao eixo. Qual eixo que você está fazendo? Então, se o x é o lado paralelo ao eixo x, se o y é o lado paralelo ao eixo y, tá? Vocês não vão precisar disso aqui, então isso aqui vai embora, tchau. Tem um exemplo do trapézio. Lembra que eu falei, o trapézio é interessante porque ele tem deslocamento nas duas direções? Mas a gente não está com tempo hábil para isso. O que é deslocamento nas duas direções? Deslocamento de eixo, de coordenada. Se você for ver aqui, ó, todo mundo caiu aqui no eixo y, no 0,1. Então, basicamente, não teve deslocamento no y. No y você conseguiu calcular só com BH ao cubo sobre 12. Só teve deslocamento aí no x. Só teve deslocamento aí no x. No y, basicamente, não teve. Então, o que aconteceu? Você ficou com um exemplo mais pobre aí. Porque aqui, ó, não teve deslocamento. Todas as coordenadas em x ali, né, que tinham a ver com o y aqui, eram 0,1. Então, no y, você usou só BH ao cubo sobre 12. Fazer um trapézio é legal, porque você vai usar aí, vai ter deslocamento nos dois. Então, fica um pouco mais esclarecedor. Né, para o pessoal do técnico, como eu falei, tem menos experiência com matemática e geometria analítica e física do que vocês. Então, vocês que já dominam um pouco melhor que o pessoal do técnico esses 3 assuntos, acho que vocês entenderam e vocês saberiam fazer o trapézio. O trapézio vai ser o mesmo raciocínio, só tem 2 peguinhas ali. Como vai ter um triângulo retângulo, você vai cortar um trapézio retângulo, tá? Em um retângulo e um triângulo retângulo, o momento de inércia do triângulo retângulo, ou de qualquer triângulo, é BH ao cubo sobre 36. Então, tem que ter esse cuidado aí. E tem mais um outro peguinha para achar o centroide do triângulo retângulo. Mas aí eu mando ele pronto, vocês dão uma olhada, tá? Eu acho que a gente não vai precisar dele para resolver os outros exercícios que eu vou propor para vocês. Mas é bom vocês terem aí para saber. Infelizmente, vou mandar o link de eu dando essa aula para o técnico também. Né? É bom vocês saberem aí, caso precise. Tá bom? E aí, acabou isso aqui. Acabou isso aqui, nós vamos começar a tensão de cisalhamento. E como eu falei, infelizmente, a gente vai conseguir ver um exemplo só, tá? Mas esse exemplo da viga T se aplica para qualquer composição de figura. A viga I já não é assim. Eu tinha o exemplo aí da viga I, também posso mandar ele pronto para vocês, mas não vou ter tempo de fazer, porque o que acontece? A viga I a gente até pode usar esse mesmo raciocínio da viga T. A viga I é como se fossem 2 viga T, né? Uma grudada aqui na outra pelo pé. Eu poderia posicionar os eixos aqui, ó, nessa lateral e aqui embaixo, como eu falei para vocês que quando é figura complicada é o melhor a fazer. Mas não vale a pena. Vale a pena eu posicionar os eixos no centroide, aqui, ó, no centroide da figura do meio. Por quê? Porque ao contrário da viga T, que só vai ser simétrica se você fizer um eixo vertical,
Pelo menos se ela aparecer nessa posição que eu pus aí, ó. Ela é simétrica a partir desse eixo, mas ela não é simétrica, não tem um eixo que eu possa fazer, ou seja, esse pedaço aqui é espelho, né? É a imagem especular desse pedaço de cá sendo o eixo Y espelho. Agora, não tem como eu fazer uma linha horizontal que aconteça a mesma coisa. Já na viga aí tem, ó, se eu botar no centroide dessa figura do meio, eu tenho um T em cima e tenho um T idêntico, não tá idêntico porque o meu desenho não tá muito bom, né? Embaixo. A mesma coisa, esse outro eixo aqui, ó, eu tenho um C aqui e um C de costas para ele idêntico também. Então, a viga, embora ela também seja uma composição de figuras, ela é simétrica em relação aos dois eixos, principalmente se eu posiciono os dois eixos ali no retângulo do meio. Então, o que vai acontecer? Para o retângulo do meio é só BH ao cubo sobre 12. E como ela é simétrica, as contas que eu fizer aqui para esse retângulo de cima é que eu vou fazer para esse retângulo aqui de baixo. Então, eu nem preciso de tabelinha nesse exemplo aqui. Porque eu já sei que o centroide da figura vai coincidir com o centroide desse retângulo do meio. Esse retângulo do meio tem centroide 0, 0. Os outros dois vai ser 0 no x e no y aí eu tenho que ver a distância, que vai ser dada. No y aqui vai ser a distância dada e menos a mesma distância aqui para baixo, né? Menos a mesma coordenada, perdão. Mas o que interessa é a distância, então vai ser a mesma coisa. O cálculo para esse e o cálculo para o de baixo é o mesmo. Então é só você multiplicar por 2 na hora de somar os três, o de cima e o de baixo. Então esse exemplo é o mais pobre de todos, nem tem a tabelinha. Agora a viga T já tem a tabelinha, só que tem um dos eixos que não tem deslocamento, o eixo X, quando você vai fazer os Y. Tudo bem, eu vou mandar o do trapézio, que é o exemplo mais rico, que tem deslocamento nos dois, e qualquer dúvida, vocês vão me perguntar, tá bom? É o que vai dar tempo da gente fazer aqui. Eu acho mais importante, para vocês terem aí uma visão, vamos dizer assim, mais completa, a gente já começar a tensão de cisalhamento. Antes de tensão de cisalhamento, a gente tem que ver mais uma coisa, que entra na fórmula de tensão de cisalhamento. Tá vendo aqui, ó? Aula do técnico. Posso mandar tudo para vocês. Tudo isso que eu estou falando já está feito. Eu não vou conseguir refazer com vocês, mas já está feito, ó. Aqui a gente viu isso aqui, o vazado, inclusive eu só pus esse slide. Viga aí. Tá vendo? E x1 e x2, que tem a distância ali e tal, até fiz direto aqui, porque era um cálculo muito mais fácil, não precisa de tabelinha, tá? Figura simétrica, somou, mando para vocês. Aqui, o mesmo exemplo que a gente acabou de fazer, só tá mais feio, porque no digital o fundo claro fica mais feio, né? Não tem, assim, como a gente tava no remoto, vai que volta presencial, vamos treinar na lousa branca, porque a lousa no Cefet é branca. Bobeira minha, né? Uma coisa é a lousa física, a outra é digital. Digital fica mais bonito que o fundo escuro, fica mais visível, sei lá. Enfim. Aí aqui eu fiz com o noturno, ficou um pouco mais detalhado, então mandei as duas para eles, tá? E aí falei do momento de inércia do triângulo, porque o trapézio é um exemplo mais rico. O trapézio vai ter deslocamento aí nos dois. Posso mandar para vocês, a letra tá meio feia, mas eu acho que dá para entender. Porque eu fiz as distâncias verticais aqui, na própria figura, depois as horizontais eu fiz fora, né? Porque elas eram mais apertadinhas, então eu fiz uma figura a mais. Como eu falei, tá meio feinho, mas acho que dá para entender. Aí, pessoal, falta momento estático, tá? Momento estático a gente ainda não viu. Nós vamos ver momento estático hoje. Não sei se vai dar tempo de falar de tensão de cisalhamento, mas eu acho que com vocês eu tenho uma aula a mais para o técnico. Acho que temos 2 aulas em fevereiro. Então, basicamente, só falta cisalhamento e flexão. Eu queria falar de esforços solicitantes também, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então, vamos fazer momento estático hoje. Talvez a gente já encerre aqui momento estático. E aí deixa cisalhamento para a aula que vem e flexão para a próxima, tá? Eu acho que eu vou ensinar vocês só lerem um gráfico de esforço solicitante, se bem os diagramas de esforço solicitantes. Se bem que para vocês que são engenharia é mais fácil de compreender de maneira assíncrona, mas também não quero sobrecarregar vocês. Vocês ficaram muito tempo sem ter essa disciplina, vocês vão estar no final do semestre aí, né? Vou pensar certinho, porque, né, peguei de supetão essa disciplina. Tô aqui ainda usando a equipe do Hélio, porque eu nem sabia se hoje ia estar no SIGA. E se o Hélio não se importar e nem vocês, acho que eu vou continuar usando essa equipe, mas agora eu já estou com acesso ao SIGA, vou ver as notas, planejar as atividades, a gente vê certinho de um modo que não sobrecarregue vocês, tá? Vamos ver só o momento estático, senão é muita informação. Aula que vem a gente faz tensão de cisalhamento. E na próxima flexão, pelo menos flexão simples a gente vai ver. Se der esforços solicitantes também, ok. Se der flexão composta também, ok. Vamos ver como é que vai ficar aí. Flexão composta vou ter que dar, senão não consigo nem avaliar vocês com as atividades que eu tenho já planejadas. Mas a gente vê, a gente tem aí pelo menos mais, acho que 2 aulas. Qualquer coisa eu animo os slides de tensão de cisalhamento, para a gente ver mais rapidinho eles com animação mesmo. À mão, assim, para não ficar muito poluído, mas com animação.
vai rapidinho, tensão de cisalhamento, o conceito é um pouco mais simples, aí a gente discute melhor, mais detalhadamente flexão, mas não vai dar para dar cisalhamento hoje, é muita correria aí para vocês. Deixa o cisalhamento para semana que vem, quem sabe a gente já dá semana que vem cisalhamento e flexão simples. Então a letra que eu utilizo para representar momento estático é o quê? Falei para o pessoal do técnico tomar cuidado, porque muitos materiais usam para representar que força cortante. Não sei se vocês já tiveram força cortante. Claro que eu vou comentar sobre ela semana que vem, né? Porque ela vai estar relacionada aí diretamente com a tensão de cisalhamento. Então, então já vou comentar os 3 esforços solicitantes, mesmo que a gente não tenha uma aula só deles, eu vou falar sobre eles rapidamente. Vou até planejar como fazer isso aí, tá? Então, um desses esforços solicitantes, que seriam as forças verticais, perdão, por isso até que eu chamo de V, que aparecem numa barra, então você tem a barra assim, né? O que a gente está fazendo é estudar a seção transversal dela, então o que a gente está fazendo é estudar esse lado aqui, ficou torto pra caramba do meu desenho, mas ok. O que a gente está fazendo é estudar a seção transversal, e vão existir forças internas a essa seção transversal. Imagina que agora isso não é a parte externa da barra, e sim um corte imaginário teórico que eu fiz na parte interna, e tem aí uma força paralela a essa seção transversal que eu vou chamar de V. Tá? A gente vai ver a semana que vem que essa força interna que aparece, que é a cortante, eu chamo de V, mas muita gente chama de Q. Então, muito cuidado para não confundir, que para mim Q é o momento estático. V é que vai ser a força cortante. Mas a gente vê só porque estava escrito ali cortante, já resolvi comentar. Eu vou dar esforços solicitantes para vocês, sim, mas de um modo resumido, até porque a gente precisa deles para entender cisalhamento e flexão, que é o que falta, tá? Que é o que morreu. Que a gente vê aí 2 aulas e meia, 3 aulas, a gente vê as duas coisas. Só preciso pensar como é que eu vou encaixar esforços solicitantes. Mas a gente vai dar um jeito. Vamos pensar, primeiro eu vou apagar esse troço aqui, né? Que o momento estático, vamos imaginar que ele é a distribuição da massa de um corpo. O momento estático é um pouco mais simples que o momento de inércia e não precisa de centroide, mas não tão elaborado igual a gente acabou de discutir ali em VHT, momento de inércia e tal. Então eu prefiro dar ele depois. Sabe por quê? Porque a gente tem 2 momentos de área. Quer dizer, 2 momentos que têm a ver com a área da figura. O de inércia, que a gente já discutiu, que seria o segundo momento de área, e o estático, que seria o primeiro. Então ele ainda vai ter com a distribuição de massa, mas ele não é a distribuição de massa ao longo de um eixo, ou a dificuldade de girar na direção daquele eixo. Ele é só a distribuição de massa no corpo. É como a massa está distribuída num corpo homogêneo, em que ponto vai ter mais, em que ponto vai ter menos, e a gente não precisa muito dessa definição. É mais saber calcular ele, tá? É importante saber que ele é a propriedade de uma área de influência. Então, assim, meio que a definição está nessa primeira linha e as outras são características do momento estático. Igual ali, eu fiz com o momento de inércia, base é o lado paralelo ao eixo, não sei o que, tem que multiplicar tem que levar em conta a distância do eixo, não sei o que lá. São coisas para vocês terem aí no caderno. Vocês ainda não vão entender a matéria aqui, tá? É só comentários para vocês terem aí no caderno. Então, a distribuição da massa de um corpo, o momento estático, ele também é propriedade de uma área de influência. E a gente vai marcar essa tal de área de influência sempre longe da linha neutra. Aí você olha e fala assim, nossa, André, mas o que é linha neutra? Como é que eu vou saber que eu vou marcar uma área longe da linha neutra se eu nem sei o que é linha neutra? Calma que a gente vai chegar lá. Linha neutra é a linha horizontal que passa pelo centroide. Só isso, tá? Mas saibam que o que é produto, é vezes, é multiplicação dessa área de influência e da distância do seu centroide até a linha neutra. Cuidado com essa ideia aqui da distância de seu centroide, tá? A gente vai discutir bem o que é isso. Então, a gente vai ter uma área de influência, vai achar o centroide dessa área de influência e não o centroide geral, tá? E vai calcular a distância do centroide dessa área de influência até a linha neutra. A gente vai estar fazendo isso aí ao longo dessa disciplina. Assim, eu não sei se dá para entender, mas eu acho importante vocês terem... Eu acho que, na verdade, assim, não dá para entender. Mas eu acho importante vocês terem essas observações no caderno, para quem faz caderno, né? O técnico eu aconselho todo mundo a fazer. Vocês são de engenharia, cada um sabe como é a melhor forma de estudar. Mas o que eu escrevo, eu sempre falo isso, o que eu escrevo à mão é para estar no caderno. Quem faz caderno, quem gosta de fazer caderno. Eu, quando sou aluno, né, falo que eu sou, porque a gente nunca sabe quando vai fazer um outro curso, alguma coisa assim, eu preciso copiar, senão eu durmo. E não é nem questão de eu não estar achando interessante, é questão que se eu não copiar, eu durmo. Então eu levo meu caderninho, vou copiando, se o cara, né, ou a mulher, né, o professor ou a professora não escreverem, eu vou anotando mais ou menos o que ele fala, pelo menos alguns tópicos, uma coisa ou outra, porque senão eu começo a viajar, começo a me dar sono, e não tem jeito, por melhor que seja a aula. Então, eu copio, eu faço caderno, já fiz mestrado, doutorado, não sei o quê, qualquer... Se você for me pôr para assistir uma aula, qualquer aula que for, pode ser a melhor aula do mundo, pode ser a aula do
Clóvis de Barros Filho, lá da USP. Não sei se vocês já viram palestras dele. É um cara que, em termos assim, de didática, de chamar a atenção da plateia, o cara é muito bom. Então, quer dizer, pode ser a aula dele, eu vou copiar. Porque senão, para mim, não dá certo não copiar. Então, assim, eu acho legal ter essas coisas escritas aí. O momento estático é a distribuição da massa em um corpo, é propriedade de uma área de influência. A gente vai marcar essa área de influência longe da linha neutra. A linha neutra é a linha horizontal que passa pelo centroide. A linha amarela, porque ali vai dar mais nó ainda. O momento estático vai ser o produto dessa área, do valor dessa área de influência e da distância do seu centroide até a linha neutra. Mas a linha neutra não passa pelo centroide? Sim, passa pelo centroide geral, mas não pelo centroide da área de influência. Então, vamos desenhar, porque sem desenhar a gente não vai entender isso. A resposta dá 187,500, né? Só para eu lembrar depois se eu fiz certo ou não. Tchau, tchau, tchau. Tchau aqui também, tchau aqui também, tchau aqui também, e aqui não, porque eu tenho que dar as dimensões, tá? Então vamos lá, vamos fazer juntos aí um exercício. Mas antes da gente começar o exercício, é fundamental que a gente, além daquelas observações, né? Você não precisa copiar agora, porque eu já fui jogando tudo com animação, mas você vai receber o PowerPoint depois, passa limpo, é melhor para você entender a matéria. Enfim, as observações são: o momento estático é sempre positivo, ele é uma área vezes uma distância. Mesmo que você vá marcar lá um centroide num lugar negativo, você vai medir a distância. Medida de distância é sempre positiva. Medida de área também sempre positiva. A gente até pode estudar em cálculo, quando faz a integral para baixo do eixo X, né? Tô falando isso aí para vocês porque vocês já viram, para o técnico eu não falo isso não. Você vai ter vai fazer a integral quando está abaixo do eixo X, vai dar uma área negativa, mas isso é teórico, é por causa do eixo. A área mesmo e distância é sempre, conceitualmente, é sempre positivo, tá? Então, o momento estático, uma área vezes distância, vai ser sempre positivo. Ele vai ser nulo nas extremidades. A gente só vai fazer um momento estático aí, pensando na linha neutra do eixo X, tá? Não tem nem por que a gente fazer do eixo Y, porque ele é o conceito mais simples que ali o outro, que é o momento de inércia. Na verdade, a gente sempre vai fazer do eixo X, para os dois. Só que a gente vai ter que entender bem o conceito do momento de inércia. Então, por isso que a gente faz para os dois ali, mas para treinar vocês, porque o do Y vocês vão ver que não importa muito, importa o horizontal. Tanto o momento de inércia horizontal, quanto o momento estático aí, em relação ao horizontal, né? Então, enfim, nulo nas extremidades em cima e embaixo da minha barra. A gente já vai ver, já vai ficar claro. E o momento estático é máximo na linha neutra. A linha neutra é a linha que passa pelo centroide geral da figura. Então, vamos ver um exemplo, levar em conta, guardar aí, ó, essas 5 observações que estão aqui atrás, 1, 2, 3, 4, 5, guardar aí no caderno, e essas 3 mais que no caderno, guardar no coração. O momento estático sempre é positivo, é nulo nas extremidades, ou seja, em cima e embaixo, e é máximo na linha neutra, na linha do centroide, tá? Vocês já vão ver por que a gente já vai compreender junto isso aí. Imagina que eu te dou uma figura, eu peguei esse exercício da internet o ano passado, não sei nem se tem ele, se tiver tá num desses links que eu referenciei, tá? E aqui eu vou fazer em milímetros mesmo. Poderia transformar tudo em metros, tal, faço aquilo lá também, porque né, eu já tenho a conta daquele jeito, mas talvez pro ano que vem eu mude tudo. Eu vou aí, primeira coisa que eu tenho que marcar, então, é a tal da linha neutra. O centroide desse retângulo é onde? Na metade da altura, eu passo a linha aqui, e na metade também do comprimento. O centroide vai estar mais ou menos aqui. Mas eu não vou marcar os dois eixos, não. Eu só vou marcar a linha neutra, que é como a gente viu no slide anterior, na lousa anterior, a linha neutra é a linha que passa pelo centroide da figura, que está aqui ó, na metade do 100 e na metade do 125. Aqui está o meu centroide. Tá, é um retângulo. Tá bom? Então, ó, calcule o momento estático em P. Cadê o ponto P? Eu apaguei um troço que eu não podia apagar, né? E aí agora eu não sei o que é para fazer. Deixa eu ver aqui, que aqui eu acho que vai ser mais fácil eu achar nessa apresentação que eu mandei pro pessoal do técnico, porque eu já fiz com eles. Tem que ter uma distância... Ah, lembrei. Não vai precisar nem olhar. O ponto P, a gente tinha a informação que ele estava a 50 milímetros aqui, ó. Isso aqui eu apaguei, não era para ter apagado, tá? O ponto P a gente tinha informação, vou fazer um asterisco, porque o PowerPoint não me deixa fazer uma bolinha. A gente tinha informação que o ponto P estava aqui. Então, na verdade, esse lugar que eu marquei foi ruim. Então, vamos tentar fazer um desenho mais próximo da realidade. O ponto P estava a 50 milímetros dessa extremidade aí, ó. Então, a informação que a gente tinha é que o P, vou fazer aqui em verde, ó. O P estava a uma distância aqui, ó. Acabei apagando sem querer, porque isso é dado no enunciado. De 50 milímetros daquele extremo ali. Aqui estava o ponto P, tá? Pessoal,
Quando a gente tiver um momento, na verdade, um momento estático nunca é de um ponto, ele é de uma fibra, tá? Então, você fala, calcule o momento estático no ponto P, é o momento estático da fibra horizontal que passa pelo ponto P. Então, eu quero um momento estático nessa fibra aqui. Assim como eu falei ali em cima, que ele é mínimo, ó, nulo, né? Ou mínimo, tanto faz, zero nessa extremidade e nessa extremidade de baixo, ele é zero nessas duas extremidades, tá? Que agora eu passei o risco, né, do fundo aí por cima, né? Do preto do fundo ali, ficou muito ruim. Enfim, vamos fazer, nem que não fique tão bonito, mas pelo menos para fazer aí, pra vocês verem a extremidade do retângulo. Então, quer dizer, o que eu quero é calcular, se é no ponto P, é na fibra que está a 50 milímetros da extremidade de cima, tá? É aí que eu quero calcular o meu momento estático. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou ter que apagar aqui, porque ficou muito ruim, né? Realmente ficou muito ruim ali com aquele rabisco que eu fiz para mostrar a extremidade. Então, o que eu quero, na verdade, é um momento estático nessa fibra aqui, ó. Como eu falei que está a uma distância de 50 milímetros do extremo ali de cima. Gente, o que eu falei? Então, aqui é só marcar o ponto P para ficar condizente com o enunciado. O momento estático vai sempre ser uma área vezes uma distância, tá? Tem um macetinho aí para a gente marcar a área de influência. O conceito de área de influência eu não vou discutir. Não discutir com o técnico, não vou discutir com vocês. Linha neutra, sim. Na aula de flexão a gente vai entender bem por que ela é uma linha que passa pelo centroide da figura, tá? Linha neutra nós vamos discutir. Área de influência, só vou falar uma coisa para vocês. Se eu tiver... Lembra que eu mandei colocar nas observações ali, ó? Área de influência eu marco sempre longe da linha neutra. Então lembra do macetinho? Lembra aqui comigo, ó. Se eu estiver calculando uma fibra que está acima da linha neutra, eu vou pegar a área acima daquela fibra. Se eu estiver calculando uma se eu quiser a área de influência de uma fibra, né? Na verdade, o momento estático de uma fibra está abaixo da linha neutra, eu vou pegar a área de baixo. Então, fibra abaixo, área de baixo. Fibra acima, área de cima. Desse modo, eu pego a área sempre longe da linha neutra, tá? Então, fibra acima, área de cima. Fibra abaixo, área de baixo. Aí não tem erro. Você pega sempre a área de influência e não erra o cálculo do momento estático. Então, pelo que eu acabei de explicar, no ponto P, ou seja, na fibra, na linha horizontal que passa pelo ponto P, a minha área de influência vai ser essa área aqui, tá? Vai ser essa área aqui. Então, essa é a área de influência. E a distância tem que ser a distância entre o centroide da área de influência, então, ou seja, o centroide desse retângulo que eu acabei de achurar em azul claro, até a linha neutra. Essa distância aqui que eu pintei em amarelo é a minha distância D, nós vamos ter que dar um jeito aí de calcular ela, tá? Nós vamos ter que dar um jeito de calcular ela. Se tudo é 125 e a linha neutra passa pelo centroide geral, aqui é metade de 125, que dá, vou tentar espremer aqui, 62,5. Certo? 62,5 milímetros. Concordam comigo? Esse pedaço aqui de cima, como tudo aqui é 50, esse pedacinho aqui, ó, é 25 milímetros. Certo? Então aqui, ó, esse pedaço amarelo é o restante. Se tudo é 62,5 e o que eu pintei ali de vermelho é 25, aqui vai dar 62,5 menos 25. Concorda comigo? Ó, a distância inteira aqui é 62,5. Perdão. Deixa eu passar uma caneta preta ali, porque senão vai sumir, né? 62,5 menos 25. Certo? 62,5 menos 25. Se tudo é 62,5 e esse pedacinho, como aqui é 50, ó, o centroide dessa área vai estar metade para baixo, não vou pintar, e metade para cima. Se tudo é 50, metade de cima é 25, como a metade de baixo também é 25. Mas eu quero esse amarelo inteiro aqui, né? Então esse amarelo inteiro é o 62,5, que é tudo menos o 25 ali em cima que eu sei. Tem outra maneira de calcular isso aí, né? Você pode pensar assim, ó, sei lá, se tudo é 62,5, aqui, ó, é 50, que é aquele pedaço de cima, menos 62,5. Então, aqui é 12,5. Concorda comigo? Aqui para cima é 25. 12,5 mais 25 dá certo também, da mesma maneira que dá 62,5. De qualquer maneira, o ponto é o seguinte. Você tem aí um retângulo. Você tem uma fibra que está aqui a uma distância de 50. Metade do retângulo é 62,5. Você quer saber a distância, ó, da metade dessa distância de 50 até o meio aqui, ó. Até o meio aqui. Então, você pode fazer 62,5 menos os 25 de cima,
ou então os 12,5 que faltavam aqui, mais os 25 de baixo. É o mesmo cálculo, tá? Não sei se ficou claro. Qualquer dúvida também, vocês vêm me perguntar. Eu já não estou nem conseguindo avaliar minha própria explicação, por isso que eu expliquei 2 vezes de 2 jeitos diferentes, porque eu também já estou cansado, né? Essa aula nossa é um horário desgastante, e pelo tempo que a gente tem, infelizmente, eu vou ter sempre que socar conteúdo, tá? Peço até desculpas, pessoal. Então, 62,5 menos 25 vai dar, se eu não errei a conta, eu já fiz, mas em todo caso, né, 37,5, tá? Porque mais 20 vai dar 57,5, mais 5, 62,5. É isso mesmo. E a área, ó, vai ser a área que eu pintei de azul, que é o quê? O 100 que está embaixo vezes os 50. Então, 50 vezes... claro que não vai caber aí. 50 vezes 100, tá? 50 vezes 100. Tá bom? Então, 50... Oh, meu Deus do céu. Então, a área aqui, 50 vezes 100, vezes a distância, que é 37,5. Não sei se ficou claro esse cálculo da distância. De qualquer maneira, última vez, vou inserir um slide aqui, ó. Vou explicar do jeito mais fácil. Vai no slide branco mesmo. Então, você tem um retângulo aqui. Tudo é 125, então metade dele é 62,5. Você quer calcular aí uma coisa que tem a ver com a fibra que está a uma distância aí de 50, certo? Então você vai pegar o centroide dessa área aqui, vai ver a distância dele até a linha neutra que está aqui, né? Vamos dizer assim, que o total aqui é 62,5. Bom, então o que você quer é essa distância aqui, concorda comigo? Essa distância aqui, se eu fizer o 62,5 menos o pedacinho que está aqui em cima, eu acho ela, não acho? Então, 62,5 menos o pedacinho que eu pintei ali. O pedacinho é metade aqui do retângulo, porque isso aqui é o centroide do retângulo, então é 25. 62,5 menos 25 vai dar 37. Acho que ficou claro, né? Desse jeito é mais fácil que do outro jeito lá, de fazer o 12,5 que falta, mais o 25 de baixo. Mas também dá. Se vocês quiserem pensar desse outro jeito, também dá. Vamos tocar em frente, porque o nosso tempo aí tá realmente corrido, tá? Então, aí, ó, quando você fizer 5.000 vezes 37,5, vai dar o resultado que eu esqueci. Que eu achei que eu ia decorar, mas eu falei tanto aí que eu esqueci. Não tem problema. Esse aqui eu não vou nem procurar meu resumo, porque isso é uma conta pequena, né? Vai ser, então, 5.000 vezes 37,5, que dá 187,500, que era o número ali que eu tentei decorar e não consegui. Então, 187,500, aqui eu não converti, tá em centímetro mesmo. Centímetro não, milímetro, né? Milímetro. Então vai sair em milímetro ao cubo. Momento estático não é volume, mas tem unidade de volume. Tá bom, pessoal? Depois eu vou arrumar, tirar um pouco daquela rabisqueira que tá ali para vocês e mando mais certinho. Acho que deu para entender a ideia. Então você vai sempre fazer isso. Pintar uma área de influência. Pintou? Calcular a área, porque você vai precisar dela na fórmula. Pintou a área de influência, não basta só calcular a área. Você tem que ver a distância do centroide dela até a linha neutra, tá? O centroide dela sempre vai ser diferente do centroide geral da figura. O centroide dela até a linha neutra. E assim, a fibra que você está calculando no momento estático está acima da linha neutra, você vai pegar a área de cima até o extremo. Ela está abaixo da linha neutra, você vai pegar a área de baixo até o extremo. E se ela estiver na própria linha neutra? Aí não tem o que você fazer. Aí você vai pegar metade da área da figura, tá? Pode ser a metade de baixo ou a metade de cima, mas aí vai dar no mesmo, tá? Eu não vou fazer com vocês aqui, eu só vou comentar, tá? Para a gente terminar em momento estático, tá? Porque tem uma coisa para não esquecer. Verificar que é mínimo nas extremidades, como a gente falou, e máximo na linha neutra. Gente, aqui eu só vou comentar com vocês. A área sempre vai pesar mais nessa fórmula. Ela sempre vai ser um número maior do que essa distância, porque ela vai ser uma distância maior que essa vezes outra distância. Então ela vai sempre pesar mais, tá? Quando a gente está nos extremos, seja de cima ou de baixo, o centroide desse extremo, esse extremo é uma linha, né? Então o centroide dele seria o ponto médio. Não faz nem sentido falar em centroide porque ele não é uma área. Mas ok, seria o ponto médio. Assim como o de baixo, o centroide seria o ponto médio. A distância é metade aí da altura, um D grande. Mas a área dessa linha de extremo é zero, tanto em cima quanto embaixo. Então o momento estático na extremidade, como a área é zero, ele é nulo, tá? Na linha neutra, como eu falei, a gente vai pegar a área inteira de cima ou a área inteira de baixo. Não tem muita regra. A regra vale para quando eu estou calculando para uma fibra que não é a linha neutra. Para uma fibra que não é a linha neutra, assim, fibra acima da linha neutra, eu pinto a área de influência, a área de cima. Fibra abaixo da linha neutra, eu pinto a área de
baixo. Não importa a distância da linha neutra, mas está fora da linha neutra, está abaixo, pinto a área de baixo. Está acima, pinto a área de cima. A regra é essa. Está na linha neutra, tanto faz, porque eu pintar de baixo ou de cima é a mesma coisa, tá? O centroide dela vai estar bem no meio aqui. E vai ser a distância mínima até a linha neutra. Porque se eu diminuir o centroide, se vocês fizerem vários desenhos aí, vocês vão ver, ele vai sempre se deslocando para cima. Então, conforme eu estou afastando a fibra em que eu estou calculando o momento estático, ou seja, estou diminuindo a minha área de influência, a distância vai aumentando, porque o centroide está subindo. Mas não tem problema, como eu falei, a distância conta menos. Quem conta mais nessa fórmula é a área. E o único jeito de você ter a área máxima é falar assim, ó, agora eu vou calcular o meu momento estático aqui na linha neutra, porque eu vou pegar metade da área da figura, seja a metade de cima ou a metade de baixo, tá? Dá no mesmo em relação ao cálculo. Então aqui eu vou estar fazendo com a área máxima. O máximo que eu posso pegar é a metade da figura. Eu nunca vou pegar a figura inteira, porque se eu afastar da linha neutra, ó, para cima, pego a área acima. Uma fibra para baixo, pego a área para baixo. Então, a área máxima é quando eu calcular o momento estático na linha neutra. Como é a área máxima, eu vou tirar aqui o momento estático máximo. Então, como a gente falou ali, ó, naquelas observações antes de fazer o exercício, ele é o momento estático é sempre máximo na linha neutra e nulo nas extremidades. E como é uma área vezes uma distância, ele sempre vai ser positivo, tá? Para não esquecer, eu chamo o momento estático de que ele é sempre uma área vezes a distância. Que área? A área de influência. Lembra onde você vai pintar a sua área de influência. Se você estiver calculando o momento estático nos extremos, a área de influência é zero. Se você estiver calculando o seu momento estático na linha neutra, é metade da figura. Metade de cima ou metade de baixo, tanto faz. Para figura simétrica, tanto faz. Nós vamos fazer uma viga T aí, que vocês vão ver que vai mudar, mas vai dar o mesmo valor. Então, você vai pegar sempre do lado que for mais fácil aí, ou se for um retângulo, tanto faz. Agora, abaixo da linha neutra, pintou a área, ou seja, a área de influência é a área de baixo. Acima da linha neutra, pintou a área de cima. Ou seja, a área de influência é a área de cima. Então, isso aqui é a área de influência. É sempre a área que eu vou pintar. Se eu estiver calculando o momento estático numa fibra acima da linha neutra, pinto a área de cima. Abaixo da linha neutra, pinto a área de baixo. Na própria linha neutra, pinto a metade de baixo ou de cima da figura. Quando for um retângulo, vai ser simples assim, tá? Viga T vai ser diferente, viga simétrica vai ser diferente, mas aí a gente vê quando for o caso. Isso aqui ainda é bem mais fácil que o momento de inércia, tá? Então a gente vê quando for o caso. Então a área de influência, dê a distância entre o centroide, fiz questão de destacar em cor de rosa, como se fosse um vermelho para esse fundo preto. Dê a distância entre o centroide da área de influência, não o centroide geral da figura, tá? E a linha neutra. Então, quando eu estiver fazendo essa fibra de baixo, por exemplo, eu vou pegar o centroide da área de influência e ver a distância dela até a linha neutra. Aqui também eu vou pegar o centroide da área de influência e ver a distância do centroide dela, do centroide da área que eu pintei até a linha neutra, tá? Muito importante vocês saberem que esse D é a distância do centroide da área pintada até a linha neutra, e não do centroide geral até a linha neutra, até porque o centroide geral até a linha neutra, a distância vai ser zero, e o centroide geral, por definição, está em cima da linha neutra. Então, é o centroide dessa área que eu pinto até a linha neutra, o D, a distância, tá? Do centroide dessa área que eu pinto até a linha neutra. E A é essa área que eu pinto. E o que é o momento estático, tá? Então, é só fazer um vezes o outro, que você obtém aí o momento estático. Vocês vão ver que mesmo para geometrias mais complicadas, o momento estático é um cálculo relativamente simples. Eu vou apagar? Não, eu vou fechar sem salvar. E aí eu mando para vocês do jeito que está aqui. Estava mais bonitinho esses cálculos de distância que eu reexpliquei para vocês e tal, mas eu vou não salvar, ó, porque aí ele vai abrir do jeito que estava anteriormente, estava mais bonitinho, ó. Tá? E aí vocês vão receber já corrigido, eu não preciso passar limpo, eu só salvo até onde a gente comentou. Tá aí, tá vendo? Aqui eu fiz o 12,5 mais 25. Mas eu sei que vocês não vão ter problema com esse cálculo. Afinal de contas, vocês estão na engenharia aí já avançados no curso. Eu que estava mais cansado mesmo, então quis repetir a explicação, porque eu estava não com muita capacidade de julgar a minha própria explicação. Então, antes pecar aí pelo excesso. Esse conceito é mais simples, vocês vão ver que ele se mantém simples mesmo para barras assimétricas, tá? O de inércia é um pouco mais complicado, mas agora a gente já fez um exemplo que ilustrou. Semana que vem a gente vê tensão dos elementos, se der tempo, flexão simples também. Aí vai faltar só a flexão composta, tá? Esforços solicitantes que eu vou pensar como é que eu vou fazer. Pessoal, obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Já vou bolar as atividades para que vocês tenham tempo, né? Porque o nosso tempo, o nosso calendário está, né, muito zoado. Mas vou tentar encaixar aí da melhor maneira possível. E é isso. Obrigado. Até segunda. Qualquer dúvida, estou à disposição.